Bom dia, professor Albedir Moreira Bastos, né? Professor adjunto da disciplina de Neurologia da UEPA, coordenador do Programa de Residência Neurocirurgia da Universidade do Estado do Pará. Estamos dando continuidade à nossa programação de pós-graduação em Neurocirurgia, reconhecida pelo MEC-SBN, e temos aqui a nossa R1, Tânagra Santiago, que vai nos apresentar o tema hoje sobre doença de Parkinson, não é? A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso que cursa com movimentos involuntários anormais, sendo ela, não é, naturalmente, a doença que produz movimentos anormais mais frequentes no nosso meio. Ela tem um desfecho crônico, progressivo e implica em tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Então, a Tânagra vai falar para vocês, ela vai se apresentar e vai dar início à sua apresentação de doença de Parkinson. A palavra, doutora Tânagra. Bom dia, sou Tânagra Santiago, residente de neurocirurgia. Hoje vamos falar um pouquinho da doença de Parkinson, tá? Como o doutor mesmo já deu início, né? Uma doença neurodegenerativa com alterações motoras e não motoras, né? Que ocorre a morte dos neurônios dopaminérgicos na substância negra, né? No caso, tem uma diminuição da dopamina. Com a diminuição da dopamina e também ao aumento dos corpúsculos de Levy. Como eu havia comentado, tem tanto os sintomas motores como os não motores. Afeta tanto a substância negra como o tronco cerebral, o córtex e neurônios periféricos. O Parkinson é caracterizado por certos tipos de sintomas, como o tremor parkinsoniano, que é um tremor que ele é em repouso. Esse tremor é diferente do tremor essencial, que, no caso, o tremor essencial, ele tem uma alta frequência e uma baixa amplitude. Já o tremor parkinsoniano, não. Tem uma amplitude grande e uma baixa frequência, tá? O tremor, ele diminui com a movimentação, já que é um tremor postural, e é um tremor também que ele é com a movimentação, ele é involuntário, tá? Então, geralmente, o paciente, no exame físico, a gente pede para o paciente sentar, colocar as mãos sobre a perna, para distrair o paciente, a gente pede para ele contar de 100 para trás. Aí o paciente vai começar com tremor em repouso involuntário. E esse tremor ele desaparece com o sono. O que é interessante também, como é o tremor involuntário, quando você ativa a parte voluntária, coloca, por exemplo, pede para o paciente andar, coloca uma faixa no chão, você vai perceber que o paciente ele para de tremer, a caminhada dele melhora, porque ativou o sistema voluntário e o involuntário desativou. Depois temos outra característica que é a bradicinesia, que é a principal para o diagnóstico. Então, para o diagnóstico de Parkinson, tem que ter a bradicinesia. E a bradicinesia a gente começa identificando através da inspeção. Você olha para o paciente e vê que é uma hiposmia facial, o paciente tem essa cara de poker, ele perde um pouquinho a expressão facial. Aí você olha também diretamente para os párpados, né? A diminuição no parpadeu do paciente. Também temos em relação à marcha do paciente, o paciente pede para o paciente caminhar. Nessa caminhada, você vai perceber que ele tem uma marcha festinante, que é uma marcha com espaços lentificados, espaços pequenos. E também vai perceber que o balanceio do braço também está diminuído. Ele vai com o braço um pouco pegado ao corpo. Essa bradicinesia. Na bradicinesia também a gente pode pedir para o paciente fazer alguns movimentos, como o finger tap, né? Pede para o paciente fazer esse movimento, e vai perceber que a amplitude está aumentada e que está mais lentificado. Pode pedir também para o paciente abrir e fechar a mão, vai perceber a lentificação do movimento. Depois também temos a rigidez. A rigidez do parkinsonismo é caracterizada por ser unilateral, e também com o sinal da roda denteada, né? Você vai fazer com o paciente no exame físico, vai
vai pegar o braço do paciente, vai isolar o movimento do paciente. Você pode mirar seu braço nesse momento? Vai isolar o movimento do paciente com a mão e vai fazer a extensão. Vai fazer uma manobra passiva. Isso. Para ver a extensibilidade. Isso, do movimento. E o grau de flexibilidade da articulação. E o paciente com a síndrome de Parkinson, você vai perceber o sinal da roda denteada. Ele vai fazer esse movimento. Isso. Você pode fazer também no punho, para verificar se tem o sinal da roda dentada, que é um sinal de alteração do tônus muscular. E lembrando que é muito mais evidente no punho do que no antebraço esse sintoma. Depois temos também instabilidade postural. Você pede para o paciente caminhar e vai verificar primeiro como é que está a marcha do paciente, como havia comentado. Pode pedir para o paciente ficar na ponta do pé também, para verificar a instabilidade postural. E podemos fazer a prova do empurrão. O paciente ele pode estar de costa para você, você pode dar um puxão nele e ele vai dar o normal até 2 passos para trás. Se der mais que isso, já é alteração, no caso, a instabilidade postural. Em dificuldade, não é, em manter o equilíbrio, porque esses impulsos tonígenos automáticos para manter o ponto gravitacional do corpo, eles ficam também com a correção lentificada. Né? Então, isso também acontece muitas vezes quando o paciente vai mudar de posição. Certo, aqui tem uma imagem, né, que eu gostaria de mostrar para vocês, que mostra a primeira imagem, a A é a captormia, que no caso é a hiperlordose cervical do paciente, e a segunda imagem é o sinal da PISA, né, que é a lateralização do eixo do tronco do paciente e da cabeça também, que é muito característico da doença de Parkinson. Você nota também a projeção do corpo para frente, não é, com uma curvatura do dorso, que é característico também do paciente, que leva também a uma certa flexão do joelho para que você mantenha o equilíbrio. Isso acontece porque os reflexos tônico cervical e tônico do tronco estão também alterados. Aí essa imagem justamente está mostrando o que o senhor estava falando, e que eu falei também, a perda da expressão facial, a rigidez do braço, o braço sempre flexionado e os joelhos também. Aí fala, né, o tremor das pernas e entre outros sintomas, que já foi comentado. A etiologia. 75% dos casos de parkinsonismo é idiopático, mas também temos casos secundários. Uma das principais causas, no caso, seria a idade, e depois por intoxicação com drogas como a amiodarona, o lítio, a metoclopramida, ou intoxicações exógenas com organofosforados, manganês, entre outros. Muito frequente ali na furosemida, nos pacientes que têm vertigem, tomam medicação cronicamente de forma indiscriminada, né? Aí também muitos medicamentos do grupo dos neurolépticos, né? Que já está ali dizendo, né, que produz síndrome extrapiramidal, né? Clorpromazina, e temos também antieméticos, né? A metoclopramida, que no comercial seria o Plasib. Isso. Também tem outras causas, como as infecções, como encefalite virais, neurocisticercose e doença vascular cerebral. Tá. Aí temos os critérios de suporte positivo para o diagnóstico da doença de Parkinson, que seria ser, no caso, unilateral, a presença de tremor em repouso, assimétrico, uma boa resposta ao levodopa, que é a medicação que é usada, e também a resposta ao levodopa por 5 anos ou mais, e uma evolução clínica em 10 anos. Aí os critérios negativos seriam um acidente cerebral vascular, uma história definida de encefalite, um tratamento prévio com neurolépticos, remissão espontânea dos sintomas, um quadro clínico súbito unilateral após 3 anos, paralisia supranuclear, sinais cerebelares ou sinais autonômicos precoces. Também demência precoce, seriam os critérios negativos. Aí temos a classificação de Howen modificada, né, que
Primeiro, a classificação 0 é sem nenhuma alteração. A classificação 1, a gente tem aqui a classificação, é a doença unilateral. A classificação 1,5, envolvimento unilateral e axial. 2, doença bilateral sem déficit de equilíbrio. 2,5, bilateral, mais com recuperação no teste do empurrão. Aí 3, a doença bilateral com instabilidade postural. 4, uma incapacidade grave, o paciente ele pode estar na cadeira de rodas. E 5, ele já está acamado na cadeira de rodas. Aí o diagnóstico da doença de Parkinson é principalmente clínico. A clínica aqui é soberana. Mas também podemos fazer alguns exames para ter o diagnóstico diferencial, caso tenha alguma dúvida. Temos a detecção da alfa-sinucleína na retina pela urina, no plasma e no líquido cefalorraquídeo, que é um exame que está sendo muito estudado agora. Também temos a tomografia de emissões de prótons e tomografia com emissão de fóton único, né, os PET. Também temos a ressonância magnética, são exames utilizados para o diagnóstico diferencial. Tratamento, sobretudo, é multidisciplinar. Temos um tratamento farmacológico, temos um tratamento cirúrgico, mas principalmente nosso tratamento é fisioterapêutico, com fonoaudiólogo, e psicólogo e nutricional. Uma curiosidade que também tem que ouvir é que a doença de Parkinson, quando ela começa por via superior, que eles falam, tem um prognóstico melhor do que por via inferior. No caso, eles se referem a isso, a questão intestinal, a desbiose intestinal, que seria uma das etiologias também que eles têm para a doença de Parkinson. Quando pela desbiose intestinal, o prognóstico é pior do que o outro. Farmacológico, nosso principal tratamento é a levodopa com a benzesarida. E o levodopa ele causa alguns efeitos adversos, como a discinesia e a disfagia. A gente tem esse efeito wearing off, que seria a medicação ela dura em torno de 4 horas. Esse wearing off seria durar um pouco menos, 3 horas, 2 horas. Também temos o efeito on-off, que é o liga e desliga da medicação. Temos a medicação do anticolinético também, que é usada, a biperidona, que numa dosagem máxima... Também pode usar a levodopa mais carbidopa, isso, né? É outra situação que você pode usar. Isso mesmo. O anticolinético que é a biperidona, a gente pode usar para o tremor, só que tem uns efeitos adversos, como alteração cognitiva, retenção urinária, constipação. Temos o antagonista dopaminético. Para mipexol, ele tem menos efeito adverso que a levodopa em relação à discinesia, só que tem um efeito adverso como compulsão, hipersexualidade, alucinação, em relação à insônia e hipotensão, o sono e hipotensão. Aí temos a medicação inibidora. Geralmente o antagonista dopaminérgico ele é utilizado, né, no início do tratamento ou em associação com a dopamina. Uhum. Sim. Ele melhora os níveis, mantendo os níveis mais constantes da dopamina, evitando maior flutuação no nível. Então, melhora também a performance motora do paciente ao longo do tratamento. Isso. Temos o inibidor de mal, né, que é a risaglina, 1 mg por dia usado em paciente jovem com tremor, para a gente tentar evitar usar de início o levodopa. Uso para discinesia, perdão. Temos agora o inibidor de glutaminérgico, que é o amantadina, a gente usa para o efeito da discinesia da levodopa. Tá? Também melhora muito o efeito da rigidez na doença de Parkinson. Sim. Efeito adverso da cognição e o sono. Aí temos o imal-B, que é a safenamida, 50 a 100 mg, no uso do efeito adverso, né, principalmente do levodopa, que é o wearing off, ou de dor também. Temos o inibidor da COMT, que é o entacapona, que é usado até 4 vezes ao dia. Ele é usado com levodopa para prolongar o efeito da medicação. Agora temos a parte cirúrgica, que é o implante de estimulador cerebral, que é agora algo novo, né? Então,
essa cirurgia pode ser no núcleo subtalâmico ou no globo pálido interno. E qual é o objetivo dessa cirurgia? É a redução da gravidade dos períodos de off da doença, né? Ela aumenta o período de on, reduz a discinesia. É algo interessante que ela pode ser usada também só no paciente que está com tremor refratário às medicações, né? E melhora no desempenho das atividades de vida diária e melhora na qualidade de vida do paciente. Aí serão considerados candidatos para essa cirurgia pacientes que têm o diagnóstico estabelecido de doença de Parkinson. Lembrando que quando você chega o paciente, diagnostica ele com a doença de Parkinson, ainda não é o diagnóstico definitivo. Você tem que esperar em torno de alguns anos, 5 anos, para poder estabelecer o diagnóstico definitivo, porque pode desenvolver outros sintomas que vão te levar a outro possível diagnóstico. O diagnóstico preliminar é síndrome parkinsoniana, onde você tem uma série de doenças que podem simular a doença de Parkinson. Isso. E a cirurgia, ela está indicada para a doença de Parkinson e não para as outras doenças. Por isso que você tem que ter um prazo evolutivo de 5 a 6 anos para você indicar a cirurgia. Isso. E a cirurgia é indicada para pacientes que são responsivos ao levodopa, exceto em caso de tremor, que também é indicado. E para o controle insatisfatório dos sintomas de motores após a declaração do melhor tratamento, né? Portanto, os candidatos com presença de flutuações motoras também são indicados, né? Discinesia, tremor que não controlamos. E para a indicação cirúrgica, ele tem que ter o diagnóstico de 5 anos ou mais da doença. E a expectativa, né, que haja melhora dos sintomas de tremor, bradicinesia e rigidez. Não deve ter demência, não pode ter outra doença do sistema nervoso, como, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais e doença psiquiátrica. Sim. Né? São fatores excludentes do tratamento. Aí, como diagnóstico diferenciais, temos o parkinsonismo atípico, né, parkinsonismo plus, que é uma doença também degenerativa, mas ela é simétrica com pouca resposta ao levodopa. Aí temos a atrofia de múltiplo sistema, que tem intensos sintomas autonômicos, como impotência postural, incontinência urinária, impotência sexual. Temos a atrofia pontocerebelar, que as alterações vão ser de predomínios cerebelares. Temos a paralisia supranuclear progressiva, que consta com instabilidade postural, e evolução para uma oftalmoparesia supranuclear vertical. Também temos a degeneração corticobasal, que é uma síndrome de rígido-acinética, que tem a síndrome da mão alienígena, com fenômeno de extinção. Também temos a demência do corpúsculo de Levy, que é a demência e parkinsonismo com alucinação visuais. Tá. Aí é a referência, né, do trabalho que foi feito. Só lembrando que o parkinsonismo não são só sintomas motores, como a bradicinesia, instabilidade postural, assim como também tem sintomas como a hiposmia. O paciente pode ter muito pesadelo durante a noite porque é afetado o sono REM. O paciente pode ter quadros intestinais também, e entre outros. Perfeito, muito obrigado. De nada. Tá? Brilhante apresentação, agradecemos a você, né, todos os nossos ouvintes. Estaremos aí toda semana agora apresentando um tema, né, aqui pela Universidade Estadual do Pará, programa de pós-graduação, residência médica em neurocirurgia, associado com as disciplinas de HP8, HP4, né, de propedêutica neurológica, neurologia clínica, e também com alguns participantes da HP8 da Universidade Federal do Pará. Então, muito obrigado. Agradeço a todos.